O Pedrinho respondeu que não quer, que não está interessado em vender e tudo mais, e que se fosse vender, se for vender por 50 milhões de euros. Ele colocou um preço. A notícia boa é a seguinte: 50 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais, ele colocou um preço no Caio Jorge. O Flamengo quiser comprar, já sabe quanto vai pagar. O Flamengo pega dois jogadores que o Flamengo não está utilizando muito, no caso do De La Cruz, e aí tem que ser um jogador de nível A, né, aprovado pelo Tite, que o Tite deu aval. Cebolinha. Eu quero perder o Cebolinha? Não, mas para contratar o Caio Jorge, eu botava uma grana, Cebolinha, De La Cruz, Matias Vinha. Assim, por que o Cruzeiro não é irredutível também na negociação? Porque o Pedro Lourenço, apesar dele ser cruzeirense, apesar dele investir no Cruzeiro, ele quer ver o Cruzeiro campeão, ele é um investidor. É SAF o Cruzeiro. Então é evidente que se surge uma proposta grande, é que ele vai, por exemplo, e os 50, eu acho que se o Flamengo botar 40, eles vendem. Pelo lado do Caio Jorge, já falo do Cruzeiro, pelo lado do Caio Jorge, eu, pensando em carreira, vamos lá, no curto prazo, aonde o Caio Jorge está mais próximo de conquistar uma Libertadores ou um Brasileiro? Acho que no Flamengo. Mas o Cruzeiro encurtou muito essa distância. O Cruzeiro ficou a nível de pontuação, e eu bati nessa tecla, acho que durante o campeonato inteiro, o Cruzeiro ficou em pontuação que se alguém escorregasse, o Cruzeiro ia papar o Brasileiro. Teve algumas questões que até a torcida fala muito sobre arbitragem, tem questão com elenco que se enxugou, aí tem jogo com o Ceará em casa, jogo com o Santos em casa, jogo contra o Sport em casa, enfim. Mas, pro Caio Jorge, pensando em seleção brasileira, pensando até nem sei se ele tem vontade de voltar para a Europa numa situação melhor, eu acho que o banco, ou a possibilidade de banco no Flamengo pode acabar pegando para ele, porque o Pedro é um jogador novo, e se o Pedro estiver na condição física ideal dele, é muito difícil que ele perca essa posição no Flamengo. Olha só, O característica colocou preço. A partir do momento que você coloca preço, você aceita vender, tá? E aí é um jogo de paciência. O Flamengo ofertou 30 milhões de euros pelo Caio Jorge do Cruzeiro. O Flamengo fez uma segunda proposta, uma segunda opção de proposta, 22 milhões mais o Cebolinha. O Pedrinho respondeu que não quer, que não está interessado em vender e tudo mais, e que se fosse vender, se for vender por 50 milhões de euros. Ele colocou um preço. A notícia boa é a seguinte: 50 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais, ele colocou um preço no Caio Jorge. O Flamengo quiser comprar, já sabe quanto vai pagar. O Flamengo pega dois jogadores que o Flamengo não está utilizando muito, no caso do De La Cruz, e aí tem que ser um jogador de nível A, né, aprovado pelo Tite, que o Tite deu aval. Cebolinha. Eu quero perder o Cebolinha? Não, mas para contratar o Caio Jorge, eu botava uma grana, Cebolinha, De La Cruz, Matias Vinha, né, dois jogadores, Cebolinha, Matias Vinha ou De La Cruz, liberava a vaga de um jogador estrangeiro, né, e trazia o Caio Jorge, tá? Eu faria um esforço. 50 milhões? Olha só, vou te pagar 45 com dois jogadores e mais 22 milhões de euros. Dois jogadores que valem muito. O Flamengo pagou 16 milhões de dólares no De La Cruz, 11 mais meta do Cebolinha de euros. Então, o Flamengo pegaria, e aí eu explico, o Flamengo está com o contrato do Cebolinha, acaba no que vem, acaba no final de 26. Se o Flamengo consegue envolver ele na negociação, ele renova isso e repassa o jogador. Tá? E aí ele deixa de perder dinheiro. E o Caio Jorge, para mim, seria a peça fundamental para a gente ter aí dois atacantes. Sempre vai ter um jogador à disposição em altíssima qualidade. Pô, o cara é monstruoso, né? Agora, traz um Vlahovic, 50 milhões de euros, mas o cara é jovem, né? A questão é que o Caio Jorge é jovem. Mas, cara, olha só, entenda o seguinte: quando ele fala 50 milhões de euros, ele não está querendo 50. Ele vai vender por 35, 40, né? De qualquer forma é caro, mas aí você envolve jogadores no negócio e o Flamengo consegue fazer o negócio acontecer, tá? Para mim, cara, é uma oportunidade. Botou preço, se botou preço quer vender, pode falar o que for, botou preço quer vender, cara. Primeiro, do lado do Flamengo, depois do lado do Caio Jorge e depois do lado do Cruzeiro, tá? Pra gente fechar por todos os lados. Primeiro, lado do Flamengo, e aí eu falei que eu tinha uma opinião muito específica, eu não vou ficar fazendo João Kleber com ela, não. Eu já vou trazer já com 1 minuto de vídeo logo, porque não tem por que ficar fazendo isso. Eu acho
essa notícia, assim, eu não estou dizendo que é. Eu só estou dizendo que muitas vezes, trabalhando com futebol e acompanhando futebol, sendo repórter, fui repórter durante algum tempo da minha carreira, etc. Tem algumas notícias que aparecem em momentos que a diretoria está pressionada ou que o momento do clube é meio... tem um outro assunto muito forte que você fala... estranho. Não tô falando... E aí estão usando muito a expressão cortina de fumaça para a história do Felipe Luiz. E essa história hoje, quando eu li a primeira vez, caralho, 30 milhões, mano, de euros no Caio Jorge. Pode ser. Fato é que ela surge muito do nada, né? Não tem um negócio tão anterior e etc. Do nada, um estalo, eu pago 30 milhões de euros para levar o Caio Jorge e é isso aí. O Flamengo tem condições de pagar? Tem. Fazer a maior contratação, acho que se não me engano, seria a maior contratação da história do futebol brasileiro. O Flamengo tem condições? Tem. O Flamengo tem dinheiro? Tem. O Flamengo faria um movimento que é um movimento de predador no mercado? Pra caralho. Pega o artilheiro do Brasil, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do Campeonato Brasileiro, contrata, e aí a gente vai falar pelo lado do Caio Jorge daqui a pouco, para talvez botar no banco. É assim que o futebol brasileiro, essa é a condição financeira que o Flamengo tem hoje. Mas me chama muita atenção esse ponto. A questão do Felipe Luiz está travada nesse momento que eu estou gravando. Não sei se vai destravar até o final do dia, mas realmente me chama muita atenção. Pelo lado do Caio Jorge, já falo do Cruzeiro. Pelo lado do Caio Jorge, eu, pensando em carreira, vamos lá. No curto prazo, aonde o Caio Jorge está mais próximo de conquistar uma Libertadores ou um Brasileiro? Acho que no Flamengo. Mas o Cruzeiro encurtou muito essa distância. O Cruzeiro ficou a nível de pontuação, e eu bati nessa tecla, acho que durante o campeonato inteiro, o Cruzeiro ficou em pontuação que se alguém escorregasse, o Cruzeiro ia papar o Brasileiro. Teve algumas questões que até a torcida fala muito sobre arbitragem, tem questão com elenco que se enxugou, aí tem jogo com o Ceará em casa, jogo com o Santos em casa, jogo contra o Sport em casa, enfim. Mas, pro Caio Jorge, pensando em seleção brasileira, pensando até nem sei se ele tem vontade de voltar para a Europa numa situação melhor, eu acho que o banco, ou a possibilidade de banco no Flamengo pode acabar pegando para ele, porque o Pedro é um jogador novo, e se o Pedro estiver na condição física ideal dele, é muito difícil que ele perca essa posição no Flamengo. Por característica de jogo, pelo que ele pode oferecer, podem até jogar juntos, tá? Acho que em algum modelo eles podem jogar juntos, mas nesse primeiro momento acho difícil o Pedro sair do time. Flamengo tem interesse em Caio Jorge e Cruzeiro estipula quantia milionária para venda. Vamos falar disso agora. Surpreendeu a todos ali da noite para a madrugada essa informação. O atacante foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Multa contratual ultrapassa a casa dos 650 milhões de reais. O Cruzeiro está ciente do interesse do Flamengo para contratar o Caio Jorge e estipula a venda em 50 milhões de euros, que dá mais ou menos 326 milhões de reais, o que eu acho um absurdo. Por quê? Porque a proposta do Flamengo, pelo menos o Flamengo sinalizou a intenção de oferecer 30 milhões de euros. 195, 800 mil reais, que é o mesmo valor que o Zenit da Rússia ofereceu para o Cruzeiro no meio do ano, mas o próprio Caio Jorge descartou, disse que não. Eu não quero ir para o Zenit, quero continuar aqui no Cruzeiro. Até porque ele vivia um grande momento no Cruzeiro. O atacante é sonho antigo do Flamengo. Em fevereiro o Flamengo demonstrou interesse, mas não houve avanço na época. O contrato com o Cruzeiro vai até o meio do ano de 2029 e a multa rescisória dele é de 100 milhões de euros, mas o Cruzeiro entende que se chegar uma proposta de 50 milhões de euros por parte do Flamengo, eles negociam, inclusive, o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, falou: o Flamengo fez uma proposta e nós fizemos outra proposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente, que é o que os caras falaram aí. Para vender o Caio, nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço. E assim, por que o Cruzeiro não é irredutível também na negociação? Porque
O Pedro Lourenço, apesar dele ser cruzeirense, apesar dele investir no Cruzeiro, ele quer ver o Cruzeiro campeão, ele é um investidor. É SAF o Cruzeiro. Então é evidente que se surge uma proposta grande, é que ele vai, por exemplo, e os 50, eu acho que se o Flamengo botar 40, eles vendem. Mas não acho que o Flamengo tem que botar 40. Porque, gente, sinceramente, com todo respeito ao José Botto, lógico, Caio Jorge é um grande jogador, Caio Jorge é artilheiro do campeonato, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, cairia com uma luva no Flamengo. Mas, gente, falar um negócio aqui pra vocês. Se for para indicar o Caio Jorge, eu indico. Eu sei que o Caio Jorge joga pra caramba, eu sei que o Caio Jorge... Eu acho que o departamento de futebol do Flamengo tinha que encontrar jogadores, bons jogadores, com investimento aí médio para bom, né? Até porque muito barato é difícil você achar, mas jogadores com menos holofote. Até para que o Flamengo tenha esses jogadores sem tanta dificuldade financeira. Porque você investe 40 em um, depois você não tem para investir no zagueiro. Depois... Então, assim, o Caio Jorge, qualquer um indica.